Contraponto Cinema está de volta e a pauta de 2016 vai começar com os filmes indicados ao Oscar, como não podia ser diferente. Nós vamos começar falando sobre A Garota Dinamarquesa, que teve várias indicações. Vamos conferir o trailer. The first time we met, she oppositioned me. She seemed so sure. I was sure. It was so shy and mysterious. Is there something you'd like to tell me? Is there something you'd like to know? I'm your wife. I know everything. Could you help me with something? You will not tell anyone about this. Hello there. We're going to call you Lily. I want to sketch you. Lily. We should go out tonight. Give them something different. Lily, you're exquisite. You're different from most girls. I feel I'd need to ask your permission before I kissed you. Exactly what happened last night? There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just Lily. But Lily doesn't exist. We were playing a game. Something changed. He's lost his way. He needs a friend. Let me help. I think Lily's thoughts. I dream her dreams. She was always there. I need my husband. I need to hold my husband. Are you all right? The fact is, I believe that I'm a woman. And I believe it too. Surgery has never been attempted before. You're my whole life. They could kill you. It's my only hope. This is not my body. I have to let him go. I love you because you're the only person who made sense of me. Who made me possible. Bom, o filme é um espetáculo, como você pode conferir no trailer e não pode deixar de conferir no cinema. É inspirado na vida de Lily Elbe e traz o tema que a gente vem discutindo muito aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, que é a questão da identidade de gênero, né, Zé Luiz? O filme é lindo, né? De uma sensibilidade, eu achei o filme fascinante. E é muito interessante, a gente comentava como que no início do filme ele já começa a fazer como que uma brincadeira com o sexo, o gênero e a sexualidade ou o desejo, né? Quando a Lily Elbe ainda, né, como homem, ele começa para servir de modelo, né, para a esposa, a experimentar sapatos femininos, a colocar roupas femininas, e aí como que ele vai jogando com isso. Acho muito interessante, de muita sensibilidade, a condução do filme do início até o final, e principalmente esse jogo que fica muito claro entre sexo, gênero e desejo. Eu até diria, Zé Luiz, que não é nem a questão do jogo entre essas categorias, mas a separação delas, que é importante no filme. Porque, em geral, as pessoas tratam essa questão do desejo de ser mulher como alguma coisa relacionada com a homossexualidade, que está em outro campo. E o filme deixa isso muito claro. Mais adiante ele deixa. Exato. Há uma separação muito clara, né? Que a questão do Einar, que é um pintor famoso, é que ele tem desejo de ser mulher, ele se sente mulher. Ele se sente mulher. Né? E, na verdade, ela é uma mulher. Eu acho interessante que, inclusive, alguns comentários sobre o filme falam sobre a história dessa mulher que nasceu no corpo de um homem, né? Porque o que está em questão aí não é o desejo, não se trata de sentir desejo por homem, mas por sentir-se mulher. Então essa diferenciação de categorias aí acho que é muito importante para o nosso telespectador. É isso que eu acho que eu percebi, que no início ele começa com uma brincadeira mesmo, muito interessante, levando essa questão, né, dessas três, do sexo, do gênero e do desejo. Mas depois chega um momento que deixa muito claro, né, o que é a questão do desejo e a questão dela
é uma mulher no corpo de um homem. Então a questão do transexual, que é muito distinto, né? Que do homossexual. Né? Quando você fala no jogo ali aparente no filme, entre sexo, gênero e desejo, eu acho que tem uma cena que representa bem isso. Realmente tem alguma coisa de um jogo ali dessa linguagem, que é o reencontro desse personagem, dessa mulher que nasceu no corpo de homem, com um rapaz por quem ela sentiu desejo, né? Uhum. E aí, em algum momento, ele vai explicar para Gerda, que é a esposa dele no filme, que eles não têm nada, porque o rapaz é homossexual. Como ele poderia se envolver com um rapaz que é homossexual se ele é uma mulher? Se ele é uma mulher, né? Isso. Então, acho que isso, quando você fala... É sensacional. Eu acho que isso é bem importante. Bom, vamos começar aqui, então, falando sobre essa simplificação da questão da identidade de gênero que está dentro da nossa cultura. Nós falamos muito sobre isso nos programas aqui da TV Comunitária, que é o binarismo moderno. Acho que essa categorização de identidade de gênero em dois extremos, né, entre homem e mulher, e categorias tão bem definidas, faz com que muita gente sofra com isso, né, Zé Luiz? Isso é muito importante, sempre importante a gente repetir isso, né, da questão de como que são distintos. Primeiro, é uma construção social. Né? Tanto o sexo, ou seja, dividir uma sociedade, né, a partir da genitália já é uma opção cultural. Né? Então isso não é natural. Mas aí há todo um jogo ideológico de naturalização de algo que não é natural, que é uma construção social. E aí vem o pior, que é esse aprisionamento, que a modernidade então investe nisso, que a modernidade ela investe nessa lógica binária, e principalmente uma lógica binária subalterna, onde a mulher é subalternizada em relação ao homem, assim como a gente vai encontrar essas relações binárias em vários outros momentos da história moderna. Né? Mas como que há essa redução, esse aprisionamento. Então, se você nasce com a genitália masculina, você tem que se comportar de determinada maneira, tem que ser grosseiro, gostar de futebol, tomar cerveja, tratar mal a mulher, aquela coisa assim, que você cria um estereótipo que não é de forma nenhuma natural, né? É uma invenção social, uma invenção, né, histórica, e você é obrigado, então, a desejar uma mulher, e vice-versa. Né, do sexo feminino, você tem que se comportar, tem que ser delicadinha, tem que se vestir de tal maneira, etc. E tem que desejar um homem. Né, e isso não é natural. E muita gente sofre por causa dessa naturalização artificial e que é fácil ser desmontada. É fácil de mostrar como que isso não é natural e como que as pessoas têm que ser respeitadas nas suas escolhas, nas suas orientações, né, nos seus desejos, na sua escolha de vida e tudo. Bom, na literatura sobre esse tema, isso que você acabou de explicar é chamado de heteronormatividade compulsória. Porque, na verdade, a gente costuma reduzir toda essa complexidade de questões à questão do desejo. Né? Então, como se tudo se tratasse do desejo sexual. E aí, o que nós chamamos de heteronormatividade compulsória, a gente chama, né, e fala sobre a literatura sobre isso, porque a gente tem trabalhado muito sobre esse tema no direito, na sociologia. A heteronormatividade compulsória é caracterizada exatamente por essa obrigação de se tornar alguma coisa a partir de um dado primeiro, que é a da genitália, que define o sexo entre macho e fêmea, né? Como você explicou, Zé Luiz, depois de definido pela biologia a genitália, a pessoa então constrói uma identidade de gênero, mas ela não é passada como algo construído, mas como um dado decorrente da biologia que é inescapável. Né? E isso traz a dificuldade, o problema para aquelas pessoas que não se enquadram no que o corpo determina, porque elas têm uma construção identitária diferente. E aí eu falo em construção identitária porque tem um outro tema super problemático aqui, que é a questão da essência. Será que alguém nasce mulher e está no corpo errado, ou se sente, ou se identifica mais, e essa identidade ela é construída culturalmente? Acho que é um tema bem interessante, muito complexo. Nós tínhamos um amigo, lembra, que ele falava, mulher já nasce mulher. Simone de Beauvoir vai dizer não, né? Mulher aprende a ser mulher. Ninguém nasce mulher, aprende a ser mulher, como também a gente aprende a ser homem, ou a gente aprende a ser livre e se permitir outras experiências e outras construções. Né? Então, eu acho que, eu não acredito nessa essência, eu acho que a gente tem na nossa essência determinadas pulsões, né?
essa pulsão de vida, essa pulsão sexual. Agora, como que ela vai se manifestar, em que direção, de que maneira, isso são sempre construções históricas, né? Mesmo que, enfim... Mas o determinismo, isso que a gente está chamando aqui de heteronormatividade compulsória, é o que causa uma violência muito grande contra as pessoas que não se adaptam, que nós chamamos de transfobia e que é um problema grave, inclusive, no Brasil. E que é uma maldade, você imagina, né? A criança ainda está na barriga da mãe, né, tal, e aí faz o exame, lá, olha, tem pintinho, é homem. Aí já pinta o quarto de azul, aí já começa a comprar brinquedo de macho, aí já começa a quê? Que já começa a definir toda a vida da pessoa antes dela nascer, né? E coisas mais sérias que a gente precisa pensar, que é interessante pensar também, né? Você já define o nome, você já delimita o que ela é com o sobrenome, com o nome que é escolhido pelo outro. E em outras culturas não é assim, né, Tatiana? Quando, por exemplo, alguém vai comprar um brinquedo, geralmente chega na loja, a pessoa pergunta, é para menino ou para menina? Né? Olha como a gente naturaliza essa obrigação de ser homem e obrigação de ser mulher e nem se dá conta disso. Né? Porque, na verdade, as crianças não vão ter que usar a genitália para brincar. Então, que diferença faz se é macho ou se é fêmea para escolher um brinquedo para a criança, né? Mas a transfobia é um problema muito grave e eu acho que ela está muito relacionada com o medo da pessoa ver no outro aquilo que ela não quer ver em si, né? Aquilo que tem nela e que ela tem medo de se identificar nesse outro. E aprendeu a estranhar isso, né? E aí morre de medo de encontrar no outro alguma coisa que abale as suas certezas. Que as suas certezas, sim, mas certamente. Eu queria lançar um outro tema aqui, Zé Luiz. Eu acho que o filme fala também sobre amor. Né? É um filme sobre o amor. É lindo, né? É o amor de duas pessoas que têm uma história junto e que tem ali uma questão a ser resolvida, mas que há um companheirismo, há uma lealdade, que é uma coisa bonita de se ver. É muito bonito, porque ela vai... Essa coisa que começa o filme, que quando eu falo nessa brincadeira que o diretor faz, né, ela começa, na verdade, a pintora, né, a Gerda, ela vai criar uma figura, ela vai com o marido, né, que vai se transformar na Lily Elbe, a escolher roupas, sapatos femininos, roupa feminina. Ele vai numa festa... Numa brincadeira. E eles vão brincando com isso. É muito legal isso. E que aos poucos ele se descobre, fala, não, eu quero ser mulher. Ela. Pois é. E isso é uma outra questão que também a gente tem discutido tão interessante, de como que os idiomas modernos, né, e a língua portuguesa, eles não nos oferecem, a língua portuguesa não nos oferece formas de dizer com relação aos outros gêneros. Nós estamos falando de um outro gênero. Não tem uma linguagem degenerificada, a gente tem uma linguagem masculina. E binária, machista e binária. Você tem o masculino ou o feminino. E hoje você vai encontrar diversos gêneros, né? E entre eles o transexual, o atransexual, né? Então você não tem isso. Aí você fala ele, ela, mas nesse caso, né, ele que se transforma, que escolhe, que se descobre ela, que se identifica a partir do momento que ele começa a se vestir, né, como mulher, e como que nessa relação, como que eles lidam, não sem sofrimento, claro, né, com sofrimento, mas com respeito, com carinho, com amor, com compreensão, com companheirismo. É lindo, lindo. É lindo o filme. E tem também ali um tanto de tragédia, né, com uma experiência que começou no início do século passado, nós estamos falando aqui da década de 1920, né, quando é feita aí a primeira cirurgia de mudança de sexo e mudança de gênero, por meio da mudança do sexo. Isso. Comentar uma questão importante também, que é uma questão ainda atual, por absurdo que pareça, que é a patologização, né, da questão. O filme mostra isso, né, em alguns momentos, onde ela, né, a Lily Elbe, ela vai a médicos e os médicos tratam, ela é esquizofrênica, ela tem doença mental, ela tem que ser internada. Ela não, porque na medicina eles tratam por ele que tem um problema. Mas essa como pessoa se fosse só pode ter uma doença. Como se fosse uma né, doença. Para achar que ele é mulher. Aquilo que foge do estreito padrão de normalidade é considerado doença, ou vai o que a gente já sabe na modernidade, ou é crime, ou é doença, ou é loucura. Né? Exatamente. Isso é muito interessante ainda também. bem
que nós podemos construir outra sociedade e desocultar aquilo que durante tanto tempo fez as pessoas sofrerem, né, por detrás dessas obrigações aí normativas da nossa sociedade. Bom, gente, o filme é imperdível, A Garota Dinamarquesa. Você tem que assistir se não assistiu ainda. E na próxima semana a gente volta com mais uma dica de cinema para você.